então hoje a palestra dedica-se ao estudo de onde habitam os espíritos desencarnados. Onde habitarão? Será num sítio muito diferente daquele que a nossa mente ocupa aqui na crosta terrestre? Vamos ver. Antes de explorarmos as moradas do nosso espírito desencarnado, é importante assentar alguns pressupostos que nos levam a explorar estas moradas. A doutrina espírita diz que o nosso espírito, a nossa alma, sobrevive à morte física e que nós somos seres imortais. Olhem que maravilha, não morremos, desencarnamos, libertamos-nos do nosso corpo físico, mas somos almas imortais que, para quem o corpo é apenas um estágio que renovamos a cada existência. Se nos concentrarmos no nosso pensamento no espírito e não no corpo, fonte real de vida, ser real, que a tudo sobrevive, lastimaremos menos a perda do corpo, já nos dizia Allan Kardec. E os espíritos, quando não se encontram no seu corpo físico, encontram-se, ou seja, não se encontram encarnados, estão no estado de erraticidade. E o que é o estado de erraticidade? É a propriedade daquilo que é errático, errante, significa que muda de lugar, intermitente, periódico, ou seja, a aguardar nova oportunidade na vida corporal. É certo que nem todos os espíritos que desencarnam se encontram em estado errante. Os espíritos mais evoluídos já se encontram num estado espiritual mais elevado e, portanto, não errante, não intermitente, não errático. Mas nós, espíritos ainda carentes da passagem pela Terra, em evolução, quando desencarnamos, estamos no estado de erraticidade. O grande equívoco é quando a criatura humana se julga o conjunto biológico do corpo humano, isto é, se considera apenas substância material e não consegue perceber-se para além da sua constituição física e daquilo que o seu corpo lhe permite experimentar. E o que é que o nosso corpo nos permite experimentar? As sensações mais imediatas, os prazeres materiais, muitas vezes em prejuízo real da natureza do nosso ser. A procura desenfreada para aproveitar o momento que passa, sem importar-se com os meios que utilizamos para a obtenção daquilo que imaginamos ser o maior prazer da vida, que são os prazeres materiais e imediatos, leva-nos a enfermidades físicas e psicológicas e ao estremecimento da fraternidade nas relações humanas. Na verdade, como dizia no início, não somos corpo, estamos no nosso corpo, estagiamos no nosso corpo. E qual é o nosso destino para além de seres num corpo físico? Somos seres imortais que estamos destinados à perfeição. E é para ela que caminhamos e por isso é que periodicamente estamos em corpos através das existências humanas, que são múltiplas, e que servem o propósito de nos aprimorarmos, de fazermos um caminho cada vez mais próximo daquilo que é a perfeição. Sabemos que aqui na Terra ainda estamos longe, muito longe, mas para lá caminhamos todos, para lá caminhamos todas. E o ser imortal é o ser principal, que é o ser efetivamente pensante. Não é o nosso corpo que produz o pensamento, mas é o nosso espírito que produz os mecanismos pelos quais pensamos. E são eles que comandam o corpo, e nele as qualidades morais e intelectuais compõem o nosso ser integral. E, portanto, conservamos após a morte física
a nossa personalidade, o nosso espírito e aquilo que é a nossa essência não se vai para debaixo da terra ou para um forninho e não fica lá, fica connosco e permanece na erraticidade connosco. E a nossa condição espiritual permanece e mantemos-nos de acordo com a nossa vibração mesmo após o desencarne do corpo físico. E por isso temos muito interesse e a importância de perceber a transitoriedade da vida física e assim priorizar os assuntos que digam respeito à alma imortal e não apenas aos assuntos que dizem respeito à realidade do nosso cotidiano, mundana, muitas vezes, material, física, financeira, até sentimental, quando se cimenta em relações mais imediatas e mais materiais. Temos que olhar para além disso e só se olharmos para além disso conseguiremos almejar uma morada mais suave, mais bonita, mais luminosa do que aquela em que vivemos no mundo material. E quem melhor nos fala do mundo enquanto pessoas desencarnadas, enquanto almas e espíritos na erraticidade, são os livros de André Luiz, com psicografia de Chico Xavier. Esta obra é muito rica na caracterização que nos faz da experiência espiritual quando desencarnamos, e é a partir desta obra que desenvolverei algumas ideias sobre a morada ou as moradas que nos esperam quando sairmos deste corpo físico. Assim, de uma forma muito simples e retirando da obra de André Luiz, vemos que o mundo dos espíritos é subdividido em várias faixas vibratórias, que são faixas concêntricas, que têm a Terra como centro geométrico. As primeiras 3 faixas, diz-nos André Luiz, que são faixas umbralinas, e as restantes são as verdadeiras faixas do mundo espiritual. E o que é que nós sabemos hoje sobre estas diversas faixas e sobre o mundo espiritual e aquele que mais apegado à crosta terrestre? É que a atmosfera espiritual das diversas esferas será tanto mais pura e eterizada quanto mais afastadas da crosta terrestre elas estiverem. Portanto, vemos aqui que quanto mais afastadas da crosta terrestre, mais etéreas, mais a matéria é subtil e mais caminhamos para a luminosidade, para a ideia de perfeição e de leveza associadas a espíritos leves e aprimorados. Portanto, os espíritos de maior luminosidade habitarão, naturalmente, as esferas mais afastadas, aquelas que mais se afastam da crosta terrestre. Embora estes espíritos, em estado mais avançado de evolução, possam caminhar, possam transitar pelas diversas faixas, desde as superiores às inferiores, com as suas tarefas de socorro e de regeneração e de esclarecimento àqueles que se encontram nas faixas mais baixas. Todavia, nós não podemos ascender para além da faixa a que pertencemos. Podemos descer para ajudar os nossos irmãos e as nossas irmãs mais carenciadas, mas não podemos ascender para além da faixa com que nos afinizamos a partir da nossa condição espiritual. Diversas cidadelas espirituais, postos de socorro ou instituições hospitalares estão distribuídas nas diversas esferas que abrigam espíritos em condições evolutivas semelhantes. Isto é, cada uma das esferas é regida pela lei da afinidade portanto, as pessoas que estão concentradas em cada uma delas têm entre si laços de afinidade, de semelhança. E é pela lei da afinidade que elas se regem. E a pergunta mais importante: para onde é que vamos então, depois de morrermos, abandonarmos o nosso corpo físico?
Cada pessoa, como nos diz Allan Kardec no Livro dos Espíritos, vai para o lugar que mais lhe interessa. Isto é, para o lugar com que mais se afiniza, com que a sua condição moral se afiniza. Pois cada individualidade vai deslocar-se após o desencarne para a região espiritual que está em concordância com o seu modo de ser e viver. Isto significa que nós não iremos para um sítio nem melhor nem pior do que aquele que a nossa mente e a nossa condição espiritual nos reserva também para o mundo terreno, porque depois sabemos que a forma como nos sentimos e o mundo em que vivemos também no mundo terreno é um mundo que é muito materializado ou que é muito formatado a partir daquilo que nós somos e aquilo que nós sentimos e aquilo que nós projetamos como ideia e como princípio. Enquanto umas pessoas podem afastar-se do meio em que viveram, outras pessoas se elevam e percorrem o espaço. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os mais felizes gozam de uma luz resplandecente. Conforme se acha o espírito, mais ou menos depurado e desprendido dos lados materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Diz-nos Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Mas vamos continuando e de uma forma muito simples, e diria até simplista, podemos dividir as nossas moradas depois do desencarne em 3 grandes tipos. Podemos continuar a viver na crosta terrestre, podemos deslocar-nos para regiões do umbral e podemos recolher numa colónia espiritual. Conforme nos diz as imagens, já se nos apresenta uma morada que é mais atrativa, não é? Aquela última, certamente, cujas cores são bem mais luminosas do que as anteriores. E justifica-se, porque a primeira e a segunda não são moradas felizes, mas são moradas com que o nosso espírito e com que a nossa alma se afiniza. A continuação na vida na crosta terrestre é mais comum do que nós possamos imaginar e liga-se com o nosso excessivo apego à vida física e que, não conseguindo assumir a nossa posição de desencarnados, continuamos a viver nos locais onde habitualmente vivemos na posse do nosso corpo físico. Às vezes sem nos darmos conta de que não mais pertencemos ao mundo material e, portanto, mantemos-nos coladas e colados à Terra, ao mundo, à crosta terrestre, como se ainda estivéssemos no nosso corpo físico, ignorando muitas vezes que já desencarnamos e mantendo uma rotina como se estivéssemos em vida, o que nos cria grandes perturbações e grandes perturbações, porque nos tomamos consciência de que as pessoas com quem costumamos lidar e falar não nos respondem da mesma forma e ficamos presos a muita angústia. Alguns fatores que podem condicionar este apego à vida material. Por um lado, o apego excessivo às pessoas e aos lugares. A nossa incapacidade de nos desligarmos até dos nossos entes queridos, à nossa casa, à materialidade das nossas posses. Depois, as inclinações pelas drogas, pelo álcool, pelo fumo, pela comida e pelo sexo. Portanto, as sensações mais imediatas e os vícios são uma grande cola ao mundo terreno quando desencarnamos. Estes vícios pegam-nos a pessoas que se afinizam no corpo físico enquanto estão vivas com estes comportamentos, e nós procuramos buscar nelas as sensações que já não estão presentes depois do desencarne. Depois, outro fator importante
tem que ver com a obsessão relativamente aos nossos bens materiais e às vezes aos negócios que estamos a desenvolver e dos quais não nos libertamos depois do desencarne e mantemos esta angústia relativamente à sua conclusão. Isto aplica-se aos negócios e aplica-se a outras condições, até profissionais, que não nos desprendem. E daí a importância de nós também vivermos as nossas vidas materiais e profissionais com mais algum desprendimento, porque afinal este é apenas um meio para nós nos aprimorarmos através do trabalho, nos construirmos e nos melhorarmos. O trabalho é um meio e não é um fim. E depois, também muito comum, o desejo de vingança. Isto é, não nos desprendermos daqueles sentimentos menos felizes relativamente às pessoas que, eventualmente, numa outra situação, nos possam ter magoado. E este desejo de vingança leva-nos a prender-nos a estas pessoas e a criarmos grandes dívidas para nós próprios. A deslocação para regiões do umbral, não estamos aqui muito melhores, de facto, mas de acordo com aquelas esferas do mundo espiritual de que vos falava no início, encontram-se as 3 primeiras esferas, que é uma região habitada por espíritos que ainda necessitam reencarnar no planeta Terra e que estão comprometidos com a vida nesta orbe. Mas não só, é necessário outras condições. Estas regiões umbralinas, que são regiões desprovidas de luminosidade, de esperança, são lugares para espíritos, como nós, na verdade, que cometemos a todo o dia, a toda a hora, crimes contra as leis divinas. Os espíritos vinculam-se a esta região e aglutinam-se em vales ou áreas conforme os erros grosseiros que tenham cometido na última reencarnação. De facto, não é um bom lugar para se estar, mas quem de nós não cometeu tantos erros? E é importante a todos, todo o dia e a toda a hora, nos aprimorarmos e nos melhorarmos para que não afinizemos com estas regiões após o desencarne. O André Luiz, no Nosso Lar, faz uma descrição destas regiões como zonas escuras, de quantos no mundo não resolvem atravessar as portas dos deveres sagrados, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Funciona como região de esgotamento dos resíduos mentais. Pelo pensamento, as pessoas encontram no umbral os companheiros que afinam com as suas tendências, portanto, com as tendências de cada um. Cada espírito permanece lá o tempo que se faça necessário. E a percepção do tempo nestas regiões não é a mesma da que temos aqui, porque no umbral nós estamos em grande perturbação, depois desprendidos da carne. Como dizia, é uma região desprovida de qualquer luminosidade, constituindo a morada dos espíritos ainda envolvidos pelas mais diversas vibrações do mal e que tenham um comportamento moral condenável em suas oportunidades reencarnatórias. Muitos espíritos, após o desencarne, são levados para estes lugares, para estas áreas, para estes vales, por uma força magnética automática, que tem que ver exatamente com a lei que materializa a lei da afinidade, ou por entidades do mal, para estas regiões umbralinas, e lá permanecerão até que o arrependimento e a vontade de reparar o passado modifiquem efetivamente a nossa esfera pessoal, a nossa psicosfera pessoal. Por vezes isto demora muito tempo à luz da Terra, mas é o tempo necessário para que nós expiemos de alguma forma os males cometidos durante a nossa experiência reencarnatória. Aliás, esta foi uma área em que o próprio André Luiz, se não estou em erro, permaneceu, que era um médico, permaneceu cerca de 8 anos, não é? E, portanto, um espírito que agora nos trouxe tantas lições, também passou por esta provação,
onde esteve durante vários anos e de onde foi resgatado pelas equipas espirituais do nosso lar e acolhido nos hospitais e depois nas escolas do nosso lar, onde pôde experimentar todas as maravilhas das maravilhosas colónias espirituais, que integram também equipas socorristas que vão a estas zonas umbralinas resgatar tantos espíritos que pedem ajuda e que necessitam do conforto e do suporte destas equipas. Neste caso, o nosso lar estão nas primeiras 3 esferas espirituais, creio que já não está aqui, posso mostrar-vos. O nosso lar fica na 4ª e a partir daqui outras colónias espirituais se vão multiplicando e onde recebem os espíritos já em condições evolutivas que lhe permitem manter-se nas escolas e trabalhar arduamente em prol do seu próprio aprimoramento e no apoio aos espíritos em necessidade. Como vos disse, os espíritos que estão nas esferas superiores podem transitar pelas esferas que lhes estão abaixo e por isso os espíritos do nosso lar, as equipas socorristas, se deslocam a regiões inferiores para apoiar irmãos em necessidade, mas os espíritos que estão nas esferas inferiores não podem sozinhos passar para os superiores. O nosso lar, assim como outras colónias espirituais, têm uma constituição que em alguns aspectos se assemelha à organização terrestre. Tem vários departamentos, tem escolas, tem hospitais, claro que mais depurados e mais desprovidos da densa matéria que encontramos aqui na Terra, mas que tem uma organização, inclusive tem ministérios, departamentos onde nós programamos as nossas próximas reencarnações. Existem então os postos de socorro que funcionam como bastiões avançados na busca de novos espíritos que tenham conseguido então reunir as condições para aceder a estas novas paragens, que são mais evoluídas vibracionalmente, mas que são colónias de intenso labor espiritual e de preparação para a nova vivência terrestre encarnada, que ainda se faz necessária quando nos deslocamos a estas colónias. E, portanto, as colónias são locais de reeducação e instrução indispensáveis e um dos mais valiosos instrumentos de reabilitação, que é o trabalho, usado então como terapia ocupacional, sempre na perspectiva de um regresso à morada física para evoluirmos em direção à perfeição. No mundo espiritual, ao contrário do que acontece no mundo material, em que as hierarquias se firmam pelo acesso a recursos financeiros e de poder, no mundo espiritual o que determina a estratificação, isto é, as diversas camadas, a hierarquia das colónias, é o grau de evolução dos espíritos. Ou seja, é uma hierarquia não baseada nas posses materiais e de poder e de reconhecimento e honra, mas baseada na autoridade moral. À medida que o espírito convalesce e se interessa pelo serviço à comunidade, dedicando-se a qualquer esfera ainda, que das mais simples, vai da mesma forma sedimentando a sua própria cura. É uma espécie de restabelecer, de hospital também, para nos restabelecer dos sofrimentos nas nossas vidas transatas. E agora, também numa forma necessariamente simplista, apenas para dar uma ideia do que é esta vivência espiritual, e aqui não falamos dos mais elevadas moradas dos espíritos, para as quais ainda não temos recursos de conhecimento que nos permitam dizer como é que os espíritos mais elevados se organizam e vivem, mas falando nestas esferas que se encontram
nestas esferas espirituais que se encontram, apesar de tudo, mais próximas da existência terrestre, nós termos que a habitação, por exemplo, no plano extrafísico, podemos também identificar casas, hospitais, escolas, templos, etc. Construções, como vos disse, que em muito se assemelham, mas mais belas, mais harmoniosas, em muito se assemelham à nossa vivência terrestre, ou na Terra, encarnados. Mas, neste caso, a paisagem astral é composta de duas séries de objetivações de pensamento, isto é, tem que ver a forma como se apresentam as estruturas e, nomeadamente, a habitação, tem também que ver com a forma com que nós os produzimos mentalmente, ao contrário do que acontece na Terra. Portanto, a nossa projeção mental tem, e o irmão Fernando depois pode clarificar melhor, tem uma importância grande na forma como vemos o espaço nestas colónias espirituais. Mas há dois tipos de objetivações de pensamento. A primeira é permanente e imutável, por ser uma objetificação do pensamento e da vontade de entidades espirituais muito elevadas, e aqui se incluem as colónias espirituais, em que a organização e a materialidade que se nos apresenta, ou a espécie de materialidade que se nos apresenta, é imutável e permanente, e depois, ao contrário, e remetendo aqui também para as nossas vivências no umbral, a outra objetivação de pensamento é de caráter mais transitório e imutável e tem a ver com o nosso pensamento e com o pensamento de cada entidade desencarnada, que é criadora do próprio meio imediato. Isto nos diz Ernesto Bonzano na Crise da Morte. Quanto ao vestuário, a apresentação externa dos espíritos depende da sua força mental e do seu desejo, pois eles são capazes de modificar a sua aparência através de um processo denominado de iedoplastia, mas nem todos os espíritos têm a condição evolutiva que lhes permite plasmar as suas vestes perispirituais, daí a necessidade nestas colónias espirituais de roupas confeccionadas por especialistas na área. Aliás, o André Luís, no nosso lar, mostra-nos exatamente departamentos reservados também ao vestuário. Em termos de alimentação, sim, os espíritos mais evoluídos, mais depurados, são capazes de retirar do fluido cósmico universal tudo aquilo que necessitam para a sua atividade, para reparar energeticamente as suas células. Todavia, a maior parte dos espíritos, ainda materializados, alimenta-se de recursos energéticos mais consistentes, ainda assim com mais fluidos do que aqueles que encontramos na nossa existência na Terra, constituem-se sobretudo por sumos, sopas e frutas. Quanto ao transporte, bom, os espíritos mais evoluídos, que não somos nós, os espíritos superiores, deslocam-se através do processo de vutilação, porque transformam a sua energia latente em energia cinética, deslocando-se no espaço em alta velocidade. Tem aqui uma imagem da forma como se deslocam. Os espíritos que nós almejamos assim no mais imediato, não é? Que somos nós, esperemos, embora não tenhamos desenvolvido esta faculdade de nos transportarmos pelo processo de volitação, podemos ainda assim fazer-nos transportar em veículos de transporte nas faixas espirituais que são mais próximos da Terra. Mas que têm configuração muito semelhante a este que se apresenta na imagem, que são chamados aerobuses e outros transportes mais sofisticados do que aqueles que encontramos aqui. Quanto ao sono e o repouso, bem, uma notícia que alguns de vós já
já imaginava, não é? Quanto mais evoluído for o espírito, menos necessita de repouso para reparar as suas energias. Daqui se nota que algumas pessoas, como eu, ainda têm um longo caminho a percorrer para se tornarem espíritos puros, não é? Os espíritos inferiores dormem à semelhança do ser encarnado. Quanto à linguagem, a linguagem oficial, a linguagem por excelência dos espíritos é o pensamento. Todavia, porque não nos encontramos nestas faixas de que falamos, ainda nos encontramos em estados que não são depurados, não são de espíritos superiores, e somos almas ainda pouco evoluídas, que mesmo nestas colónias não conseguimos comunicar-nos através do pensamento e, portanto, utilizamos mecanismos de linguagem semelhantes aos que encontramos na Terra, inclusive podemos observar colónias onde se fala português, inglês e outras linguagens. Quanto à vida social, esta assume uma importância muito grande nas colónias espirituais, porque ela é muito intensa e tem como objetivo exatamente a preparação dos espíritos para o seu retorno à Terra numa roupagem física. Portanto, é aqui que trabalhamos no estudo e, além do repouso, também nos divertimos e existem até algumas organizações e festas que se assemelham àquelas que vivemos aqui na Terra. Algo muito curioso que eu aqui trago é que uma ideia que nós temos, porque exatamente vivemos esta maravilhosa doutrina, mas é que todos, quando desencarnamos, independentemente da nossa religião, à partida iríamos assumir, já que estaríamos no além-túmulo, que seríamos todos espíritas, mas na verdade não é isso que acontece. Os católicos e outras protestantes e outras pessoas de outras religiões não se tornam espíritas ou conhecedoras da realidade ultratumular, ao revés, dão curso aos seus credos, reunindo-se em grupos e igrejas que são afins. Portanto, existem colónias espirituais que organizam espíritos que se afinizam na mesma ideologia, na mesma religião. Por outro lado, nem todas as cidadelas espirituais têm uma orientação sadia, voltada para o bem e para o equilíbrio das criaturas. Incapacitados de prosseguir além do túmulo o caminho do céu que não souberam conquistar, os filhos do desespero organizam-se em vastas colónias de ódio e miséria moral, disputando entre si a dominação da terra. E estamos quase a terminar. Falamos agora dos animais e das plantas, da configuração destas colónias no que toca a estes seres. O solo do mundo espiritual é coberto por uma imensidão de plantas lindas, flores e cultivo pelos espíritos queridos que também se dedicam a estes afazeres no mundo espiritual. Os animais, em regra, desencarnam imediatamente após... reencarnam, imediatamente após a morte, mas eles podem servir para tarefas específicas por entidades especializadas. Por outro lado, há que distinguir da existência de animais, plantas, portanto, no mundo espiritual, das chamadas formas animalescas, e estas não apresentam a beleza destes animais e destas plantas nestes campos, mas sim são espíritos humanos em processo de deteriorização dos seus corpos espirituais, em processos denominados de lincotropia ou zoantropia, mas também formas ideoplásticas, como falava, de acordo com a nossa projeção mental, fruto do pensamento e da vontade de entidades viciosas de campos astrais inferiores. E, concluindo com uma parte inicial da nossa palestra, tal como a começamos, para onde nós vamos após a morte é para onde a nossa condição espiritual e a nossa afinidade mental nos levar. Portanto, enquanto umas e uns de nós podem afastar-se do meio em que viveram, outras e outros, se fizermos por isso,
poderemos elevar-se e percorrer o espaço até lugares e áreas mais belos e mais luminosos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, as pessoas felizes gozam de uma luz resplandecente. Obrigada.